Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Pela bondade do Senhor, mais uma semana começando, e eu e você, mais uma vez, nos encontramos aqui para juntos, como povo de Deus, sempre em torno do nome do Senhor, celebrarmos a Ele em seu santo dia. E não há nada melhor para fazer, se somos de fato povo de Deus, do que louvar e bendizer a Ele no seu dia. Não há nada mais importante para nós, não há nada que ocupe esse lugar no nosso dia. Se a gente não cultua ao Senhor, falta alguma coisa, né? Fica faltando algo, porque eu e você fomos criados para isso. Fomos criados para adorar o Senhor. E adoração ao Senhor não é quando a música começa. Adoração ao Senhor é também quando a música para. E a gente vive não só esse momento de louvor e adoração ao Senhor coletivo, que é muito bom, mas louvor e adoração é também a maneira como eu vivo e a maneira como você vive quando a música para. Então, que quando a música parar, como ela acabou de parar, que a minha vida e que sua vida sejam expressões de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 6. Como os irmãos já sabem, há 2 domingos atrás, nós começamos uma série de sermões nos 10 mandamentos. Tivemos um primeiro sermão introdutório acerca dos 10 mandamentos. Tivemos um segundo sermão falando do primeiro mandamento. E hoje é o nosso terceiro sermão dessa série dos 10 mandamentos, falando sobre o segundo mandamento, ou a segunda palavra que o Senhor entregou ao seu povo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versos de 1 a 6, para ficar melhor o nosso entendimento e compreensão do texto. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nos encontramos diante de Tua palavra mais uma vez. Palavra viva, Pai, palavra poderosa, palavra eficaz, que tem o poder, Senhor, de mudar e transformar de maneira completa e total as nossas vidas. Por isso, Senhor, diante dessa palavra que é tão importante para a nossa vida, eu te peço, concede-nos, ó Deus, nessa noite, ouvidos devotos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra com santa devoção. Que nossa mente, Senhor, esteja cativa à obediência de Tua palavra, e que toda distração, Senhor, possa cessar no nosso meio nesse momento. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, traga ao nosso coração o entendimento da Tua palavra, que Ele aclare essa palavra, que Ele ilumine, Senhor, essa palavra, e que traga para os nossos corações a aplicação e aquilo que Tu queres ensinar ao Teu povo, Senhor, nessa noite. Te peço mais uma vez que me escondas atrás da cruz de Cristo, para que só a Tua palavra, e apenas ela, tenha primazia nessa noite, e apenas ela seja vista, Senhor, nesse lugar. E que, Pai, apesar das minhas falhas, dos meus pecados e das minhas incontáveis, Senhor, limitações, que Tu não me permitas atrapalhar a exposição de Tua palavra, mas que Tu me concedas bom êxito, para que eu possa expô-la com fidelidade, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e expansão do Teu reino. Concede-nos, ó Deus, bom êxito nessa noite. É a nossa oração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu acabei de falar para os irmãos,
nós já tivemos 2 sermões sobre os 10 mandamentos, uma introdução, e também o nosso segundo sermão falou sobre o primeiro mandamento. E por que tudo isso? Porque, obrigado Marcos, há uma compreensão equivocada por parte de muitos cristãos quando se fala sobre 10 mandamentos. Eu falei sobre isso no sermão passado. Muita gente pensa que por estar no Antigo Testamento já ficou para trás, já prescreveu, não tem mais nada a ver com a época da graça, não tem mais nada a ver com o Novo Testamento. Isso é um engano. A lei do Senhor, a lei moral, continua valendo sim para a minha vida e para a sua vida. Ela não tem mais o poder de me amaldiçoar ou de alguma maneira me condenar, porque Cristo já cumpriu-la toda. E por causa do sacrifício de Cristo, hoje eu sou livre e você também. Hoje eu sou salvo e você também. E entretanto, a lei moral continua valendo para a minha vida e continua valendo para a sua vida. E nós não podemos ter essa compreensão equivocada acerca da lei do Senhor, acerca desses 10 mandamentos. Alguns olham para eles e os enxergam como se tiverem condição de cumpri-lo de maneira plena e total, então eles serão salvos. Isso é um engano, porque nenhum homem, sem exceção, foi capaz de cumprir a lei. Apenas nosso Salvador, e só Ele, cumpriu-a toda e plenamente, para que sobre minha vida e sobre sua vida viessem os benefícios desse cumprimento de toda a lei. Eu não posso me salvar cumprindo a lei, porque eu não tenho como cumpri-la. Eu não tenho como desenvolver uma autorredenção, nem tampouco você também tem. Mas Cristo cumpriu-a por mim, Cristo cumpriu-a por você. Esses mandamentos também não me foram dados, nem foram dados a você, para que constantemente eu viva com um sentimento de peso e culpa em meu coração. Algo tipo assim: você acorda de manhã, por exemplo, 6 horas da manhã, e 7 horas da manhã você já quebrou um mandamento, 8 horas da manhã você quebrou 2 mandamentos, e até o meio-dia você já tem quebrado os 10 mandamentos. E aí você diz: puxa vida, eu não presto para nada mesmo, sou um miserável, sou um desgraçado, não consigo sequer cumprir esses mandamentos. Não foi para isso que eles nos foram dados, foi justamente para o oposto, para que eu e você fôssemos livres. Eles foram dados a mim e a você para que nós fôssemos livres, não para que eles fossem um peso sobre a minha vida, não para que eles fossem um peso sobre a sua vida, mas para que eles nos assegurassem uma vida vivida de maneira leve e para a glória do Senhor. Se eu olhar para esses mandamentos como algo que eu preciso desesperadamente cumprir, a única coisa que eu vou ter sobre mim é peso e culpa, porque eu não tenho como cumprir toda a lei. Alguém já cumpriu-a por mim. O que eu preciso fazer é depositar nele toda a minha fé, toda a minha confiança e toda a minha esperança. E ao fazer isso, todos os benefícios do cumprimento de Cristo, a lei do Senhor, se aplicam à minha vida e obviamente também se aplicam à sua vida. O contexto dessas 10 palavras de liberdade nós já sabemos. O povo de Deus era escravo no Egito, já falei para os irmãos isso. Haviam se tornado escravos no Egito, mas eles oram a Deus pedindo por libertação. E Deus, Ele é o Deus que intervém na vida do seu povo. E Deus escuta a oração do seu povo, padecendo por mais de 400 anos como escravos no Egito. E Deus levanta o seu libertador. Deus levanta Moisés e envia Moisés para que através de Moisés Ele liberte o povo. E o Senhor liberta o povo. Deus interveio para libertar o povo, ou o seu povo, da opressão que ele estava vivendo. E Deus não só liberta aquele povo, mas agora o próprio Deus começa a conduzir esse povo rumo a uma nova terra. Esse Deus começa a conduzir o povo agora para Canaã. As mesmas coisas continuam acontecendo comigo hoje e com você. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, não para uma Canaã terrena, mas para uma Canaã celestial. O Senhor tem libertado a mim, o Senhor também tem libertado a você dos Egitos das nossas vidas. Todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, éramos escravos de algum tipo de Egito ou de algum tipo de faraó. E talvez alguém aqui nessa noite ainda seja escravo do Egito ou de algum tipo de faraó. Mas o Deus que libertou o seu povo no Egito
É o Deus que continua a libertar pessoas hoje. Ele continua libertando as pessoas hoje e conduzindo essas pessoas para a terra prometida, conduzindo essas pessoas para Canaã celestial. E agora, prestes a adentrar na terra de Canaã, esse Deus que é amoroso, que é zeloso, entrega a esse povo 10 palavras de liberdade. Perceba que não existe a palavra mandamento na Bíblia, não existe a expressão 10 mandamentos, foi criado depois. No texto que você acabamos de ler, nós lemos que estas são todas as palavras que Deus deu ao seu povo. E essas palavras que Deus deu ao seu povo são palavras de liberdade, para que esse povo se mantivesse livre, porque eles haviam sido escravos. Para que não mais fossem escravos, Deus lhe deu essas 10 palavras de liberdade. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então perceba, essas 10 palavras são princípios dados por um Deus àqueles a quem Ele já demonstrou o seu amor. Deus não precisa demonstrar mais o seu amor para comigo nem para com você, porque Ele já demonstrou o seu amor. Muitas vezes a gente pensa, não, se Deus demonstraria que me ama se Ele me ajudasse a passar naquele concurso. Deus provaria que Ele me ama se Ele me desse um emprego melhor. Deus provaria que Ele me ama se eu tivesse uma saúde perfeita. Deus provaria que Ele me ama se eu não enfrentasse tantos problemas na minha vida. Deus não precisa fazer nada disso por você, porque a maior expressão do amor de Deus foi enviar o seu Filho para morrer por amor por você na cruz do Calvário. Essa é a maior expressão do seu amor para comigo e para com você. A maior dádiva de Deus ao homem foi o seu Filho. A maior dádiva de Deus ao homem é a salvação que advém até mim, que advém até você, ou que chega até nós, por meio do seu Filho Cristo Jesus. Então Deus está demonstrando o seu amor mais uma vez para com esse povo, entregando a ele essas 10 palavras de liberdade, entregando a mim, entregando a você de novo essas 10 palavras, para que eu e você possamos viver uma vida livre, para que eu e você possamos de fato e de valores e de verdade sermos libertos em Cristo, e somente em Cristo eu e você somos libertos de todo e qualquer tipo de escravidão e jugo que possa vir sobre minha vida e sobre sua vida. São valores de sabedoria para quem tem liberdade para amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Agostinho costumava dizer, Santo Agostinho, o homem é mais livre quando controlado apenas por Deus, porque nós temos uma falsa sensação de liberdade. O que é liberdade para nós? Liberdade para nós é fazer tudo o que nós quisermos. Eu faço tudo o que eu quero, eu sou livre. Na verdade, sabe o que você é? Escravo dos seus desejos. Eu faço tudo o que eu quero, exatamente por isso. Exatamente por fazer tudo o que você quer e não dizer não para os seus desejos, você se torna escravo dos seus desejos. Sabe o que é liberdade de verdade? É você poder fazer tudo o que você quer, mas você escolher fazer apenas o que é certo. Isso é liberdade de fato. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer, isso é escravidão. Escravidão dos seus desejos. Liberdade é você poder fazer tudo o que você quer, mas você escolher fazer aquilo que é certo. E quando eu e você estamos em Cristo, nós desfrutamos dessa liberdade. Nós temos a capacidade que nos é dada pelo Espírito Santo de dizer não para aquilo que é errado e dizer sim para aquilo que é certo. E isso é ser livre de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, livre de verdade não é aquele que faz todas as coisas. Livre de verdade é aquele que pode fazer todas as coisas, mas escolhe fazer aquilo que é certo. Essa é a liberdade que eu encontro, que você encontra, e que todos aqueles que decidem obedecer a palavra do Senhor encontram. Liberdade real, que não é jugo, que não é peso, que não é fardo, mas que é prazer em servir ao Senhor. Adentrando ao nosso texto de hoje, versos de 4 a 6. Não farás para ti nenhum
ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Olhando esse texto de uma maneira desatenta, parece que ele é exatamente a mesma coisa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento, Deus nos proíbe de adorar outros ídolos. Nesse segundo mandamento, parece que aparece uma coisa parecida, né? Parece que é algo muito similar àquilo que Deus já havia falado, mas não é. Vou continuar o texto para que a gente possa chegar no desenvolvimento dele. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que trago as consequências aos filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o nosso texto de hoje. Então é preciso fazer uma distinção, para que não haja confusão entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Eu vou fazer aqui uma rápida distinção entre a primeira palavra que Deus deu e a segunda palavra que o Senhor nos deu. E para isso eu vou falar de pelo menos 2 tipos de idolatria, ou tipos de idolatria. A primeira coisa, ou o primeiro mandamento que o Senhor nos deu, ele está vinculado a quem você adora. A quem você adora. Esse foi o primeiro mandamento que o Senhor nos deu. Você vai adorar somente ao Senhor, e só Ele você vai prestar culto, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então o primeiro mandamento tem a ver com a quem você adora, ou quem é o seu Deus. Quem é o Deus da sua vida? E nós rapidamente respondemos: o Deus da minha vida é Jesus. O Deus da minha vida é o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas deixa eu dar para você uma maneira mais fácil e um pouco mais pensante de responder essa pergunta. Responda no seu coração: com quem você tem gasto seu tempo, seus recursos e sua energia? A resposta a essas 3 perguntas é o seu Deus. Com quem você tem gasto seu tempo, seus recursos e sua energia? A resposta a essas perguntas é o seu Deus. Porque se você não gasta o seu tempo, eu não diria nem gastar o seu tempo, mas se você não investe o seu tempo com Deus, oração, leitura da palavra, culto público, reunião de oração, reunião no estudo bíblico, então Deus não é o seu Deus. Se você não investe os recursos que o próprio Senhor te deu, pelo menos naquilo que é a sua responsabilidade, se você faz parte de uma igreja, se você não cumpre a sua parte, então Deus também não é o seu Deus. E se você não investe a sua vida no reino de Deus, então Deus também não é o seu Deus. Outra coisa será o seu Deus, talvez o dinheiro, talvez a sua beleza física, a sua aparência, talvez a sua inteligência será o seu Deus. E como nós falamos no último sermão, quando você adora um falso Deus, esse falso Deus automaticamente se torna um ídolo no meu coração e no seu coração. E esses ídolos devoram vivos aqueles que o adoram. Adore o dinheiro e você nunca terá o suficiente. Adore o poder e você sempre vai querer pisar em alguém para você se sentir poderoso. Adore o seu corpo e você vai morrer 1000 mortes antes de morrer definitivamente. Cada vez que surgir uma ruga nova, você morre. Cada vez que um cabelo branco surgir, você se preocupa. Porque você não pode perder essa aparência, se engordar um pouquinho, misericórdia. Tudo isso acontece quando você faz de algo ou de alguma coisa o seu Deus. E você adora esse Deus porque ele se tornou um ídolo, mas esse ídolo vai comer você vivo. Mas quando você adora o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, então você encontra o sentido da sua vida. Então você de fato, de verdade, é alguém livre e liberto de todas essas questões. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas você vai dizer: Senhor, muito obrigado pelo que tu me tens dado. Você vai cultivar gratidão no seu coração. Quando Deus é o Deus da nossa vida de verdade, quando gastamos o nosso tempo com Ele, investimos os nossos recursos nele, a nossa vida nele, então a gente pode dizer a mesma coisa que Abacuque disse: mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que tudo me seja tirado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque a nossa alegria, ela é incircunstancial.
não depende de circunstância. A nossa adoração ao Senhor é incircunstancial. Não depende de circunstância para que a gente adore ao Senhor. Qual é o seu Deus? Foi a pergunta do sermão passado. Quem é o Deus da sua vida? A quem você de fato e de verdade adora? Já esse segundo mandamento, ele vem para perguntar para mim e para você como você adora. Perceba, primeiro mandamento, a quem você adora. O segundo mandamento, como você adora. Para tornar mais fácil, é como se o primeiro mandamento nós fizéssemos de algo um Deus. Quando eu quebro o primeiro mandamento, é quando eu faço de algo o meu Deus. Meu dinheiro vira o meu Deus. Meu filho vira o meu Deus. Minha esposa vira o meu Deus. Meu marido vira o meu Deus. Minha inteligência vira o meu Deus. Minha beleza vira o meu Deus. Meu físico vira o meu Deus. Isso é a quebra do primeiro mandamento. Quando alguma coisa se torna para nós o nosso Deus. A quem nós adoramos? Quando adoramos algo que não, ou alguém que não é Deus, então nós quebramos o primeiro mandamento. Já o segundo mandamento é quando nós fazemos de Deus algo. É quando a gente reduz a Deus. E isso implica diretamente da maneira como você adora a Deus. Ah, pastor, eu adoro a Deus do meu jeito. É o meu jeito de adorar. Estou certo ou estou errado, pastor? Completamente errado. Você não pode adorar a Deus do seu jeito. Você tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Esse Deus Todo-Poderoso se revelou. Ele entregou a sua palavra para mim e para você. E nessa palavra Ele diz como Ele quer ser adorado. Eu não tenho a opção, nem você, de adorar a Deus como eu quero. Do jeito que eu quero, eu vou adorar a Deus plantando bananeira de cabeça para baixo, correndo dentro da igreja. Não, Deus é um Deus ordeiro. Você tem que adorar a Deus, e eu também. Nós temos que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Quando eu quebro esse segundo mandamento, quando eu faço de Deus algo, eu, ao invés de colocar a minha fé em Deus, eu coloco a minha fé em alguma coisa. Quantas pessoas não fazem isso? Com aquele bendito copo com água que é colocado em cima da TV. Com certeza você já viu isso na televisão. Alguém, um pastor, tenho dúvida se é pastor, coloca um copo em cima da TV e ora consagrando aquela água. E ele diz: agora beba essa água, que você vai ficar curado, que você vai obter isso, ou que você vai obter aquilo. Aí o que é que você faz? Não bebe, irmão, não pode beber, né? Não bebe, você nem devia ter colocado o copo. Mas quem faz, o que é que a pessoa faz? Ela pega aquele copo e ela bebe aquela água, confiando em quem? Na água. Que a água vai fazer alguma coisa. Que aquela água se tornou milagrosa. Então você passa a fazer, consciente ou inconscientemente, daquela água Deus. Leve uma rosa ungida para a sua casa, para tirar o olho gordo, para tirar o mal olhado, né? Está com problema no casamento, marido foi embora, não tem problema, compre o kit de beleza da rainha Esther, e você vai pegar esse óleo de mirra, e vai pingar no lado que ele dorme, 3 gotinhas, e ele vai voltar para casa. Meu irmão, o que é isso? Feitiçaria gospel. Antigamente a gente via muito aqueles cartazes, né? Mãe fulana, pai fulano, traz o amor de volta em 15 dias, né? E aí fazia um trabalho para o camarada voltar. Muitos crentes, entre aspas, muitas igrejas, entre aspas, estão fazendo a mesma coisa com um nome diferente. Comprar um kit de beleza da rainha Esther para trazer o marido de volta, levar uma rosa ungida para casa, pagar por uma caneta, porque o concurso que você fizer com aquela caneta, você vai passar. Então as pessoas deixam de colocar a fé em Deus e colocam a fé em um objeto. Se Deus quiser que você passe em um concurso, você vai passar.
Se Deus quiser que o seu marido ou sua esposa volte para casa e o seu casamento seja restaurado, Ele vai fazer. Não é um kit de beleza da Rainha Esté que vai fazer. Não é uma caneta. Não é um copo com água. Não é um sal grosso. Não é uma rosa ungida. Não é uma fogueira santa. É Deus. É Deus e somente Deus. Eu sou o Senhor. E além dele, não há outro. Se Ele não fizer, ninguém faz. Então, quando é que eu quebro o segundo mandamento? Quando eu faço de Deus algo. Eu estou reduzindo Deus. Eu estou diminuindo o Deus que se revelou. Por isso que ele diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa. E ele diz em todos os lugares: no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque era comum entre aquelas nações pagãs seus deuses serem representados em forma de talismãs, em forma de estátuas, de bustos. Você chegava numa cidade e era normal naquela época você ver uma imagem da padroeira daquela cidade ali, ou da divindade que protegia aquela cidade naquele lugar. E os adeptos de uma determinada divindade andavam com seus pingentes, colares, brincos, porque acreditavam que aqueles amuletos iriam lhes proteger, porque eram símbolos da sua divindade. E parece que tem crente que tem essas coisas, né? São as chamadas crendices de crentes. Tem crente que tem figa no carro. Já viu? Figa. Não, essa gargantilha aqui foi fulana de tal, foi a irmã do círculo de oração que me deu. Quando eu saio com essa gargantilha, eu saio protegido. Aí sai de casa: meu Deus, esqueci minha gargantilha, estou desprotegido, o que é que vai ser de mim? Volta para casa para pegar a gargantilha, leva, deixa o carro no lava-jato. O camarada deu um jato muito potente no carro, tirou o adesivo da figa que tinha atrás, ou sumiu o terço que tinha dentro do carro. Meu Deus, e agora? Vão bater no meu carro, vão roubar o meu carro, o que é que eu vou fazer? Ah, eu não saio de casa sem tal coisa. Ah, eu não saio de casa sem isso. Meu irmão, pare com isso. Isso é crendice de crente. Quem guarda você não dorme. Os olhos do Senhor, perceba, estão sempre sobre as nossas vidas, guardando a minha vida, guardando a sua vida enquanto a gente dorme. Não é um amuleto que vai proteger você, não é um talismã, nem tampouco é a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa que vai proteger você, ou a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro do carro que vai lhe proteger. Bíblia não é amuleto. Bíblia não foi feita para deixar aberta na sala ou no carro. Bíblia foi feita para ser lida, estudada e praticada para a glória de Deus, porque aí ela muda a minha vida e aí ela muda a sua vida. Foi feita para isso. Então, quando eu faço de algo Deus, eu estou quebrando o segundo mandamento. Eu estou reduzindo o meu Deus e o seu poder. Eu não sei o seu Deus, mas o meu Deus não cabe numa representação de uma imagem. Nenhuma imagem no céu, nenhuma imagem na terra, nenhuma imagem debaixo da terra pode representar o meu Deus. Ele é tão grandioso que esse universo que para o homem parece ser infinito, ele consegue abrangê-lo com um relance do seu olhar. Ele é o Deus que criou e que mantém todas as coisas. Todas as nações perante esse Deus são como pó de poeira. O próprio Deus pergunta para nós: vocês vão me comparar com o quê? O que há nos céus ou na terra ou no mar que vocês possam usar para me comparar? Eu sou o Deus incomparável. Que Deus é como o nosso Deus, como nós cantamos aqui nessa noite, Salmo 139. Quando você lê o Salmo 139, você chega só a uma conclusão: Deus, Tu és o Deus inescapável. Eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde me ausentar. A minha cotidianidade, todos os meus pensamentos, tudo que eu faço e deixo de fazer, estão diante desse Deus. Se eu subo ao monte mais alto, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá Ele está também. Se eu tomo as asas da alvorada, na linguagem poética do salmista,
cruzando o planeta de uma extremidade à outra na velocidade da luz, impressionantes 300 mil quilômetros por segundo. Quando eu chegar do outro lado, Deus já está. Sabe o que é que isso traz de conforto para a minha alma e para a sua alma ao ler o Salmo 139? É que não existe um lugar nesse universo onde eu e você possamos ir que o nosso Deus não esteja. Todos os lugares do universo, o meu Deus e o seu Deus está. Para onde eu vou, Ele vai. Onde eu estou, ali está o Senhor. Mais de 7 bilhões de seres humanos nesse planeta. E quando você ora, Deus sabe que é você que está orando. Quando eu oro, Ele sabe que sou eu quem está orando. Deus nos conhece. Que Deus você vai comparar a esse? O Deus que criou os céus e estendeu. O Deus que estendeu os céus e criou a terra. O Deus que criou e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A quem você vai compará-lo? Será que você vai poder chegar para uma cadeira e dizer: ó, cadeira, tu és o meu Deus. Tu me criastes, como o povo do Egito tolamente o fez. Criaram um bezerro de ouro, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. E muitas vezes você e eu estamos fazendo isso, dizendo que quem supre a nossa necessidade é o nosso emprego. Quem me dá a estabilidade financeira é ser funcionário público do Estado, ou ser um funcionário do município. É isso que me dá a estabilidade, é isso que mantém a minha vida, é isso que me sustenta. Quem sustenta você é o Senhor. Tudo que você tem pode ser tirado de você, exceto o seu Senhor. Por isso, se volte para o Senhor. Não reduza o seu Deus. Não troque o Senhor por um ícone, porque essa é a palavra de imagem, ícone. Não faça um ícone para representar o Senhor. Deus não cabe no seu terço, Deus não cabe na sua figa, Deus não cabe no seu copo com água, Deus não cabe na sua rosa ungida, Deus não cabe no sal grosso, na fogueira santa de Israel. Deus não cabe nessas coisas. Agora, Ele cabe perfeitamente no coração de todo aquele que se reconhece pecador e que necessita desesperadamente da sua salvação. O Deus que os céus dos céus não pode conter, rasga os céus e habita o meu coração e habita o seu coração. Não reduza o seu Deus. Não tente manipular a Deus. É isso que eu faço, é isso que você faz também. Quando nós reduzimos ao Senhor, nós tentamos barganhar com Deus. Isso também é quebrar o segundo mandamento. Deixa eu dizer algo para você. Deus é o Deus com quem não se barganha. Você não pode barganhar com Deus. O que você vai oferecer para quem é dono de tudo? O que você pode dar a Deus que não seja dele? Me diga. Uma coisa. Ah, pastor, isso aqui eu posso dar a Deus porque não é dele. Me diga algo que você tenha que ele não possa, que não seja dele. Porque até a sua vida não é sua, é dele. O que é que você tem que não seja dele? Não há como barganhar com Deus. Isso é paganismo. Antigamente as pessoas pensavam: o meu Deus está furioso comigo, então eu vou fazer uma oferta para ele, para apaziguar a ira desse Deus para comigo. As coisas estão dando errado para mim, se é Deus que está com raiva de mim, então eu vou ofertar direitinho agora, eu vou dizimar direitinho agora, para que a ira de Deus não mais se volte contra mim, mas se afaste de mim. Isso é barganhar com Deus. E com Deus não se barganha. Deus não está à venda. Deus não se vende a você. Deus não se vende a mim. Ofertar e dizimar ao Senhor não é moeda de troca. Ofertar e dizimar ao Senhor é fruto de um coração que entende e compreende que tudo que tem vem das mãos do Senhor. Por isso, com gratidão, ele entrega a Deus aquilo que lhe pertence. Não barganhe com Deus. Há aqueles que pensam: se eu agradar a Deus, então eu vou receber o favor do Senhor. Se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Não. Deus não vai lhe amar mais, nem lhe amar menos. Porque Ele já resolveu lhe amar na eternidade passada. Se Deus não escolhesse me amar, eu nunca o amaria.
Se Deus não escolhesse lhe amar, você nunca o amaria. Mas Ele nos ama, apesar de sermos quem somos. Por isso, não barganhe com Deus. Não tente dizer, Senhor, eu vou te dar isso para eu receber aquilo. Isso quem faz são os pagãos, que não conhecem a Deus. Então, não reduza o seu Deus, achando que você pode barganhar com Ele. Quando tudo está mal, está na igreja. Quando as coisas melhoram, desaparece da igreja. Eu aprendi ao longo dos meus anos de ministério pastoral que há dois tipos de cristão. Aquele cristão que quando ele desaparece da igreja, fique tranquilo, é porque tudo está bem. Quando tudo começar a piorar na vida dele, ele volta e começa a tentar barganhar com Deus de novo. E existe aquele cristão que é tipo o nosso irmão Canuto. Se irmão Canuto desaparecer de um ou dois cultos, fique preocupado. Alguma coisa aconteceu. Ou o irmão Canuto está doente, ou ele foi sequestrado. Alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo aconteceu, porque irmão Canuto não costuma faltar cultos, nem ele, nem a irmã Marina. Se irmão Canuto faltar alguma coisa, houve. Ele está muito cansado por causa da idade e do seu trabalho, ou alguma coisa houve. Mas tem em contrapartida daquele outro, quando tudo está bem, se esquece do Senhor. Quando as coisas apertam, não falta um culto. Terça, quinto, domingo, está na igreja, tentando barganhar com Deus. Aí acha que porque voltou para a igreja, Deus está abençoando ele. Aí depois sai de novo. Sabe por que Deus te abençoa? Porque Ele é misericordioso. Sabe por que Ele me abençoa? Porque Ele é misericordioso. Não é porque eu sou bonzinho não, porque nenhum de nós é. Mas é porque Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele nos abençoa. Por Ele ser bom, Ele cuida de mim. Por Ele ser bom, Ele cuida de você. Por isso, não reduza o seu Deus. Não transforme o seu Deus num amuleto. Ele não cabe nas suas crendices. E não tente de maneira nenhuma barganhar com o seu Deus, porque Ele é o Deus com o qual eu e você, nós não podemos barganhar. O sentido desse segundo mandamento é para que eu e você venhamos a manter a nossa liberdade. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Repito, quando você adora um falso Deus, você cria um ídolo, e ídolos comem vivos aqueles que lhe adoram. Quando Deus fez isso, foi por amor a você. Quando Deus fez isso, nos deu essas palavras, foi por amor a nós. Ele é um pai que ama, e todo pai que ama estabelece limite para os seus filhos. Ele não nos deu esses mandamentos para que nós venhamos a amá-lo, pelo contrário, Ele nos deu esses mandamentos porque Ele nos ama, e se nós o amamos, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Lembre-se das palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Sim ou não? Se comprometa. Ele sabe se você ama Ele ou não. Mas se você o ama, um dos sinais que você o ama é que você guarda os seus mandamentos. Não para ser amado por Ele, porque Ele já te ama, mas porque você o ama, você quer agradá-lo obedecendo aos seus mandamentos. É assim que nós demonstramos que amamos ao Senhor. Todos esses falsos deuses vão devorar você e eu, se nós não prestarmos atenção na maneira como vivemos, a quem adoramos e como nós adoramos. Alguém já disse que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Lembre-se que eu falei ainda há pouco que o Deus dos céus se revelou por meio da sua palavra. E nessa palavra, lá em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
esse Deus que se revelou também nos deu a maneira, o caminho de nós chegarmos até Ele. E não existem caminhos, perceba, Jesus não disse, dentre tantos caminhos que há, eu sou mais um desses caminhos. Dentre tantas vidas que há, eu sou uma possibilidade de vida. Dentre tantas verdades que há, eu sou mais uma verdade. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, eu sou, artigo definido, o caminho, não tem outro fora de mim. Todos os caminhos que tentam levar você a Deus são descaminhos. E esses descaminhos levarão você à morte. O diabo não pode tornar o inferno atrativo, porque nós sabemos a realidade do inferno. Então sabe o que é que o diabo faz? Ele torna o caminho que leva ao inferno atrativo. Enquanto que o caminho que conduz à vida eterna é estreito, é apertado, é difícil, é sinuoso e tem pedras ao longo dele. Caminhando por ele, diversas vezes você vai tropeçar e cair. Mas o Senhor dos céus vai estender a mão e vai te colocar de pé mais uma vez, para que você e eu possamos continuar caminhando nesse caminho que é apertado, que é estreito, que é difícil, mas que o seu final é vida. Enquanto que o diabo vai tornar sempre o caminho que conduz ao inferno cada vez mais largo, cada vez mais atrativo, cada vez mais colorido, cada vez mais prazeroso. Mas o final desse caminho, tenha certeza, a única coisa que você vai encontrar é morte. O mais importante no caminho não é se ele é fácil ou se ele é difícil, é para onde ele nos leva. O caminho estreito nos conduz à vida, o caminho largo nos conduz à morte. Qual caminho você escolhe? Qual caminho você vai seguir? Só há um caminho para você chegar a Deus, que é através do seu Filho Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma verdadeira vida. Eu sei, nessa sociedade plural que a gente vive hoje, onde toda verdade é relativa e não há mais verdades absolutas, dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida é algo que vai contra a nossa cultura, contra o nosso senso de homem pós-moderno. Mas Ele disse que passariam os céus, passaria a terra, mas a sua palavra não haveria de passar. Então, entre o pluralismo dos homens, eu prefiro ficar com a verdade encontrada na palavra do Senhor. O único caminho para chegar a Deus é através de Cristo Jesus. E para a gente concluir essa segunda parte do sermão, há um texto que algumas pessoas entendem muito mal e dizem que esse texto cria uma doutrina herética chamada de maldição hereditária. O texto diz: eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está vendo, pastor? Isso é maldição hereditária. Não, isso não é maldição hereditária. E a própria Bíblia vai se explicar. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas se você quiser ler em casa, leia Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1. E você vai ver que o próprio Deus falando para o povo de Israel, dentro daquele contexto de cativeiro babilônico, o povo estava dizendo algo mais ou menos assim. Eu vou tentar resumir o capítulo 18 de Ezequiel. O povo estava dizendo mais ou menos assim: nós estamos no cativeiro da Babilônia por conta dos nossos antepassados. Se não fosse devido aos nossos antepassados, nós não estaríamos aqui agora, cativos. Aí Deus vai dizer como é a história? Não, vocês estão aí por conta do pecado de vocês. Os pais não chupam uvas amargas e os dentes dos filhos desbotam. Não, a alma que pecar, essa morrerá. E aí Deus vai dar um exemplo. Ele diz: olha, pense num homem que viveu toda a sua vida de maneira justa, de maneira correta. E esse homem agora tem um filho. Mas esse filho decide não andar nos mesmos caminhos que o seu pai andou. Seu pai foi um homem íntegro, seu pai foi um homem correto, se desviou do mal, obedeceu à lei do Senhor. E Ezequiel vai traçar alguns mandamentos ali.
Mas o seu filho decidiu fazer tudo de maneira inversa ao pai. Foi assassino, foi homicida, foi mentiroso, foi adúltero, etc. Aí a pergunta que o texto faz é: a justiça do seu pai pode salvá-lo? A resposta é: não. A justiça do pai não pode salvar o filho. Mas agora, esse filho também tem um outro filho, que é neto do primeiro exemplo. E esse filho olha para o exemplo do seu pai e diz: não, eu não vou viver como o meu pai viveu, mas eu vou seguir o exemplo do meu avô. Eu vou ser um homem reto, eu vou ser um homem íntegro, eu vou ser um homem honrado. A culpa do seu pai vai cair sobre ele? A resposta da Bíblia é: não. Ezequiel 18 está literalmente explicando Êxodo 20, versos de 4 a 6. O que Deus está dizendo é: há consequências sim do que o meu pai pode ter feito e pode respingar em mim. Há consequências que podem respingar em mim do que ele fez. Se o meu pai, já falecido, tivesse matado alguém, com certeza haveria uma espécie de rixa entre a família da pessoa a quem ele matou e a minha família. E mesmo sem que eu tivesse feito isso, eu estaria nesse bolo também. Então existem consequências daquilo que é feito. E Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, já nos diz isso, né? O que o homem planta, ele colhe. Mas Deus não vai punir o filho por causa do pai, nem vai justificar o filho também por causa do pai. E ele deixa de maneira muito clara: a alma que pecar, essa morrerá. E deixa eu dizer algo para você: ainda que, não existe, mas ainda que existisse maldição hereditária, ainda que existisse, não existe, repito, mas ainda que existisse, pastor, porque minha avó foi macumbeira, minha mãe foi macumbeira, pastor, alguma coisa passou para mim. Meu irmão, bote uma coisa na sua cabeça: ainda que existisse, no momento da sua conversão, a cruz de Cristo anularia toda e qualquer maldição sobre a sua vida, de maneira que você nunca seria um amaldiçoado. Você é sempre uma bênção. Por causa de Cristo Jesus, você é uma bênção. Você não é amaldiçoado, você é com certeza abençoado. Como é que eu sei disso, pastor? Paulo, Romanos capítulo 8, verso 38 a 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém me separa, ninguém lhe separa do amor de Deus. Na cruz de Cristo, toda maldição já foi quebrada, toda maldição foi anulada. Eu sou livre, você também. Você é uma bênção e eu também, em Cristo Jesus. Chegando no final do nosso sermão, nós temos alguns desafios para essa segunda palavra, para que eu possa manter a minha liberdade e você também. Jamais confunda a criação com o Criador. O Criador é excelso, o Criador é supremo. Ele está sempre acima da sua criação. Há pessoas que adoram a lua, há pessoas que adoram o sol, há pessoas que adoram vaca, tem até gente que adora rato. Estão trocando a criatura pelo Criador. Não cometa o mesmo erro. Adore o Criador, que é bendito para todo o sempre. Não adore seu filho, não adore sua filha, não adore seu esposo, não adore sua esposa, não adore seu carro, não adore seus bens, não adore seu intelecto. Adore somente ao Senhor, e somente a Ele preste culto, somente diante dEle se prostre. Não confunda a criação com o Criador. Não confunda a lei com o autor da lei. Quem fez isso foram os fariseus. Os fariseus criaram uma religiosidade tão
tão forte em torno dos mandamentos, que eles colocaram a lei acima do autor da lei. Todos nós sabemos daquele episódio, que Jesus chega para curar um homem no sábado, e eles vão censurar Jesus por causa daquilo. A lei diz que você não pode curar no sábado. Jesus diz: o que é mais importante? A cura desse homem? Ou a observância e a interpretação de vocês sobre essa lei? O Criador, o autor da lei, sempre será infinitamente mais importante do que a lei. Ame o autor da lei, e com certeza você vai amar a lei de maneira correta. Por fim, nunca aceite um outro mediador que não seja Cristo Jesus. Nunca aceite nada nem ninguém que tente se colocar na sua vida como mediador entre você e Deus. Pastores não podem fazer isso, presbíteros não podem fazer isso, diáconos não podem fazer isso, líderes de ministério não podem fazer isso, nem mesmo esses falsos apóstolos de hoje podem fazer isso, por uma maneira muito simples. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos os seus. Ame ao Senhor seu Deus, adore somente a Ele, que Ele seja de fato e de verdade o seu Deus, que você não reduza esse Deus, e que você o adore como Ele quer ser adorado. Não acredite nessa falsa ilusão de que Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é uma doutrina herética chamada de panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está na árvore, Deus está no sol, Deus está na lua, Deus está nas estrelas. Isso é confundir a criação com o Criador. Quando você olhar para a lua, diga: bendito seja o meu Senhor que criou a lua. Quando você olhar para o sol, diga: bendito seja o Senhor que criou o sol que me aquece. Bendito seja o Senhor que criou as árvores frondosas, para que eu pudesse me deleitar com esse fruto. Bendito seja o Senhor que me deu a vida, e só a Ele, bendito seja Ele, pois eternamente. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em meu coração e em teu coração. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e a orarmos ao Senhor. Senhor, fomos expostos, Pai, à Tua palavra nessa noite. Tua palavra diz que não devemos, de maneira nenhuma, Senhor, sobre qualquer hipótese, tentar Te reduzir, Pai, criando uma imagem e dizendo que essa imagem Te representa ou Te simboliza. Não temos autoridade para isso. Fazer isso é quebrar o segundo mandamento. Fazer isso é Te reduzir, Senhor. Fazer isso é reduzir o Teu poder. E nós não fomos chamados para esse tipo de reducionismo, mas fomos chamados para, através das nossas vidas, colocar o Teu santo nome no lugar mais alto, para, através das nossas vidas, glorificarmos ao único e verdadeiro Deus, para, através das nossas vidas, adorarmos ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e Criador da terra. Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda, por estarem na cegueira, têm adorado a criação ao invés do Criador. Não nos permita, Senhor, cair nesse mesmo erro, ou incorrer nesse mesmo erro. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, que tem adorado o filho, a filha, o esposo, a esposa, o carro, o dinheiro, o físico, a beleza, seja lá o que for, Senhor, abre os seus olhos nessa noite, para que ele entenda que isso é um ídolo, e esse ídolo vai devorá-lo vivo, Senhor. Liberte-o dessa escravidão, liberte desse faraó que o ou a aprisiona, Senhor, para que de verdade e em verdade essa pessoa possa ser livre, e vivendo uma vida livre ela possa Te cultuar, porque livre, Senhor, não é aquele que faz tudo o que ele quer. Livre é aquele que pode fazer tudo o que quer, mas decide fazer aquilo que é certo. Ajude-nos a preservar a nossa liberdade, a qual o Senhor nos concedeu, vivendo de maneira digna, Senhor, do Teu Evangelho, escolhendo fazer aquilo que é certo para o louvor da Tua glória. Ajude-nos a não nos prostrarmos diante de falsos deuses. Ajude-nos a não criarmos ídolos em nosso coração e adorarmos a esses ídolos, Senhor. Mas ajude-nos a que de maneira resoluta possamos adorar e nos prostrar somente do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra
e sustentador das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a vivermos à altura desse chamado. Ajude-nos a te amarmos de verdade e em verdade, para que tenhamos prazer em guardar o teu mandamento, os teus mandamentos, e em guardando os teus mandamentos, possamos viver vidas livres para a glória do teu nome. É a nossa oração, Senhor, a ti, em nome de Jesus. Amém.